Setembro de 1942. Stalingrado está em chamas. O Volga corre vermelho. O céu está negro de fumaça e, acima de tudo, ergue-se uma colina, um monte de terra despedaçada e destroços. Eles a chamam de Mamayev Kurgan. Os alemães a bombardeiam diariamente. Os soviéticos a atacam todas as noites. O controle muda de mãos repetidas vezes, às vezes 3 vezes em um único dia. As metralhadoras nunca param. Morteiros caem como chuva. Homens desaparecem na lama sem um grito, sem deixar vestígios. Quando a batalha terminar, mais de 30.000 soldados terão morrido apenas nesta colina. Mas o que tornava essa colina tão importante? Por que ela valeu tantas vidas e que segredos estão enterrados sob suas encostas silenciosas hoje? Este documentário tem fins educativos e analisa fatos históricos de uma perspectiva neutra. Somos totalmente contra a violência e a guerra em todas as suas formas. Este é o capítulo esquecido de Stalingrado. Esta é a história não contada de Mamayev Kurgan. A Batalha de Stalingrado, que se desenrolou ferozmente de 23 de agosto de 1942 a 2 de fevereiro de 1943, permanece como um dos confrontos mais desafiadores e decisivos nos anais da guerra humana, um evento significativo que não apenas interrompeu o avanço implacável da Alemanha nazista sobre a União Soviética, mas também sinalizou o início do declínio inexorável do Terceiro Reich na frente oriental. Essa luta épica, frequentemente descrita como um ponto de virada na Segunda Guerra Mundial, resultou em uma perda de vidas estarrecedora, com estimativas variando de 1.800.000 a 2 milhões de baixas, incluindo soldados, civis e prisioneiros de ambos os lados, eternizando Stalingrado na memória coletiva como um símbolo de sacrifício e resiliência inimagináveis. Stalingrado, originalmente fundada como Tsaritsin no século XVI e renomeada em homenagem a Joseph Stalin em 1925, era uma metrópole industrial movimentada que se estendia ao longo da margem oeste do rio Volga, a mais longa via navegável da Europa, servindo como um canal vital para o transporte de petróleo, grãos e suprimentos militares das regiões do sul para o coração da União Soviética. As principais fábricas da cidade, incluindo a gigantesca fábrica de tratores Dzerzhinsky, a fábrica de armas Barricade e a siderúrgica Outubro Vermelho, operavam ininterruptamente, produzindo tanques médios T-34, canhões de artilharia de 76 mm, lançadores múltiplos de foguetes Katyusha e milhões de cartuchos de munição, essenciais para sustentar a defesa do Exército Vermelho contra as forças invasoras. Para Adolf Hitler, a captura de Stalingrado transcendia a mera estratégia militar. Era um objetivo profundamente simbólico. Uma cidade que carregava o nome de seu adversário mais odiado, Joseph Stalin, cuja queda infligiria um golpe psicológico devastador ao moral soviético, potencialmente fraturando a vontade de resistência da URSS e abrindo caminho para a dominação alemã sobre a região do Cáucaso, rica em recursos, onde vastos campos de petróleo em Baku e Maikop prometiam reabastecer a Wehrmacht e a Luftwaffe, carentes de combustível. A grande visão de Hitler para a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética lançada em 22 de junho de 1941, inicialmente alcançou sucessos espetaculares, com divisões Panzer alemãs cercando e destruindo exércitos soviéticos inteiros em batalhas massivas em Minsk, Smolensk e Kiev, capturando centenas de milhares de prisioneiros e avançando profundamente pelo território russo. No entanto, no inverno de 1941 para 1942, a maré começou a virar, pois o frio brutal, falhas logísticas e contra-ofensivas soviéticas nos arredores de Moscou infligiram pesadas perdas aos invasores, forçando Hitler a recalibrar seus planos para 1942. A ofensiva de verão, codinome Caso Azul, tinha como objetivo tomar os campos de petróleo do Cáucaso, enquanto, simultaneamente, assegurava Stalingrado para proteger o flanco norte. Mas esse duplo objetivo sobrecarregou os recursos alemães, com o grupo de exércitos B encarregado de tomar a cidade enquanto o grupo de exércitos A avançava para o sul. Stalin,
plenamente ciente da importância simbólica e estratégica da cidade, emitiu ordens frenéticas para manter Stalingrado a qualquer custo, mobilizando reforços de todo o vasto Império Soviético e nomeando comandantes determinados para orquestrar sua defesa. Em 23 de agosto de 1942, a Luftwaffe, sob o comando do general Wolfram von Richthofen, desencadeou um ataque aéreo devastador, uma das campanhas de bombardeio mais concentradas da guerra, lançando mais de 1.000 toneladas de bombas de alto explosivo e incendiárias em um único dia, transformando a cidade em um inferno em chamas que consumiu bairros inteiros e tirou a vida de dezenas de milhares de pessoas. O historiador Anthony Beevor, em seu livro meticulosamente pesquisado, Stalingrado, o cerco fatal de 1942 a 1943, relata de forma vívida como os bombardeios criaram tempestades de fogo com temperaturas que ultrapassavam 1.000 graus Celsius, onde ruas de asfalto derretiam e se transformavam em armadilhas pegajosas. Casas de madeira explodiam em chamas e ventos com força de furacão, gerados pelo calor, sugavam destroços, veículos e até pessoas, resultando em até 70.000 mortes de civis e 150.000 feridos em apenas 48 horas. Sobreviventes descreveram o próprio rio Volga em chamas, com manchas de óleo flutuantes, e o céu tão tomado pela fumaça que o dia se transformou em noite, com cinzas caindo como neve por vários dias depois. Paradoxalmente, essa destruição em massa acabou favorecendo os soviéticos, pois os escombros resultantes, pilhas de concreto despedaçado, vergalhões retorcidos e prédios desmoronados, criaram um campo de batalha labiríntico, ideal para a guerra defensiva, onde atiradores de elite podiam se esconder em sótãos, metralhadoras podiam ser posicionadas em porões e cada rua se tornava um potencial local de emboscada, neutralizando a superioridade alemã em tanques e aeronaves. O general Friedrich Paulus, comandando o 6º Exército, uma força de mais de 300.000 soldados experientes em combate, incluindo divisões Panzer de elite, e apoiado por unidades aliadas romenas, italianas e húngaras, avançou para as ruínas fumegantes esperando uma vitória rápida. Mas eles foram confrontados pelo 62º Exército do general Vassili Chuikov, uma formação tenaz de aproximadamente 50.000 homens, muitos deles mal equipados, mas movidos por uma mistura de fervor patriótico, medo dos esquadrões de execução da NKVD e táticas urbanas engenhosas. Chuikov, um comandante durão e fumante inveterado, conhecido por seu estilo de liderança direto, cunhou a frase "abrace o inimigo", incentivando suas tropas a enfrentar os alemães a distâncias tão próximas, muitas vezes a poucos metros, que os pilotos da Luftwaffe hesitavam em bombardear por medo de fogo amigo, transformando a batalha em um confronto primitivo e visceral de combate corpo a corpo com granadas, baionetas e pás. No coração dessa paisagem desafiadora, erguia-se o Mamayev Kurgan, um túmulo de 102 metros de altura, ou antigo monte funerário repleto de significado histórico e cultural, nomeado em homenagem ao príncipe tártaro Mamai, cujas forças foram lendariamente derrotadas nas proximidades na Batalha de Kulikovo em 1380, um evento crucial na história russa que simboliza a resistência contra invasores. Por séculos, a colina serviu como um local de peregrinação, com suas encostas suaves cobertas por gramíneas selvagens e oferecendo vistas panorâmicas das curvas do Volga, do horizonte industrial da cidade e da estepe infinita ao longe. Mas, em 1942, sua elevação a transformou em um prêmio militar de valor incomparável. Quem controlasse o Mamayev Kurgan poderia posicionar observadores de artilharia e batedores avançados para direcionar barragens precisas por todo o campo de batalha, atingindo concentrações de tropas inimigas, depósitos de suprimentos e balsas do rio com precisão devastadora, ao mesmo tempo em que negava essa mesma vantagem ao adversário. O renomado historiador militar David Glantz, em seus volumes exaustivos como Armageddon e Stalingrado, setembro a novembro de 1942,
destaca como a colina mudou de mãos mais de 100 vezes durante a batalha, servindo como um microcosmo do conflito maior, onde ataques e contra-ataques ferozes deixaram o terreno irreconhecível, uma paisagem árida e cheia de crateras, com buracos de explosão profundos o suficiente para engolir veículos blindados, emaranhados de arame farpado serpenteando pela lama e os restos de bunkers destruídos e postos de observação. O solo da colina, antes fértil e verde, foi transformado em uma lama tóxica por bombardeios incessantes, contaminado com munições não detonadas, restos humanos e resíduos químicos de bombas incendiárias. Os defensores soviéticos, obrigados pela infame Ordem número 227 de Stalin, emitida em 28 de julho de 1942, que proclamava nenhum passo atrás, e autorizava execuções sumárias de covardes ou desertores por destacamentos especiais de bloqueio da NKVD, lutaram com um desespero nascido da sobrevivência, sabendo que o fracasso significava não apenas a morte pelas mãos dos alemães, mas também a possível liquidação pelo próprio lado. Soldados alemães, motivados pela insistente e fanática exigência de vitória de Hitler e pelas promessas de glória na nova ordem do Führer, viam a colina como a chave para quebrar a espinha dorsal soviética. Mas eles subestimaram a capacidade de adaptação do Exército Vermelho e o enorme custo humano necessário para manter aquele terreno. A luta por Mamayev-Kurgan tornou-se, assim, um testemunho da selvageria da guerra, um lugar onde a estratégia se cruzava com a resistência bruta e onde os destinos das nações eram decididos em meio a pilhas de destroços e perdas significativas. Historiadores como Chris Bellamy, em Absolute War, enfatizaram que as repetidas tomadas e retomadas da colina, às vezes até 8 vezes em um único dia, drenaram recursos de ambos os lados, com os alemães comprometendo divisões inteiras em suas encostas, enquanto os soviéticos enviavam novas tropas através do Volga para retomá-la, transformando o monte em um símbolo de resistência inabalável que prenunciava a vitória soviética mais ampla. Os ataques diários da Luftwaffe e a artilharia alemã transformaram a colina em um deserto infernal, com bombardeiros de mergulho Stuka rugindo acima e projéteis caindo como uma chuva apocalíptica. Ainda assim, as tropas soviéticas mantinham suas posições com determinação sombria, reforçadas por travessias noturnas do Volga sob a cobertura da escuridão. Essa defesa inabalável não apenas esgotou os recursos alemães, mas também comprou tempo precioso para o alto comando soviético planejar uma contraofensiva massiva, tornando Mamayev-Kurgan um símbolo crucial de resistência que ajudou a mudar o rumo da Segunda Guerra Mundial do eixo para os aliados. Para aprofundar o papel da colina, considere a transformação ambiental. Em outubro, a colina antes coberta de grama estava completamente desnudada, sua superfície marcada por crateras de até 10 metros de profundidade. Historiadores observam que escavações realizadas após a batalha revelaram camadas de bombas não detonadas e estilhaços tão densas que o solo permaneceu perigoso por décadas. A luta pela colina não foi apenas um confronto militar, mas um drama profundamente humano, onde histórias individuais de coragem, medo e tragédia se desenrolaram sob o pano de fundo da guerra total, iluminando os custos pessoais por trás da grande narrativa histórica. Para capturar essa essência, recorremos a uma rica variedade de personalidades, figuras históricas reais e personagens compostos baseados em relatos autênticos de diários, cartas, memórias e histórias orais que trazem o caos da colina à vida em detalhes vívidos. O general Vassili Ivanovich Chuikov, comandante de 42 anos do 62º Exército, era um veterano marcado pela batalha cuja liderança definiu a resistência soviética. Nascido em 1900 em uma família camponesa, ele ingressou no Exército Vermelho durante a Guerra Civil Russa, ascendendo nas fileiras com passagens pela Guerra Polaco-Soviética e pela Guerra de Inverno contra a Finlândia, onde aprimorou suas habilidades em guerra defensiva.
Em Stalingrado, Chuikov instalou seu posto de comando em um abrigo escavado na encosta do Volga, tão próximo da linha de frente que atiradores alemães chegaram a disparar contra sua mesa de mapas. E ele declarou famosamente: "Defenderemos a cidade ou morreremos tentando", incorporando o espírito de nem um passo atrás, enquanto inovava com táticas como o combate em vários níveis dentro dos prédios e contra-ataques constantes para manter o inimigo desequilibrado. Seu contraparte, o general Friedrich Wilhelm Ernst Paulus, era um aristocrata prussiano de 52 anos e oficial de Estado-Maior conhecido por seu comportamento intelectual e planejamento preciso. Paulus ajudou a planejar a invasão da França em 1940, mas não tinha muita experiência de combate, e sua nomeação para liderar o 6º Exército foi uma aposta de Hitler. À medida que a batalha se arrastava, as cartas de Paulus revelavam uma ansiedade crescente, com uma delas observando: "Os russos estão lutando como animais selvagens", destacando sua subestimação da resiliência soviética. Do lado soviético, o fuzileiro Ivan Volkov representa os inúmeros jovens recrutas. Um personagem composto com base em relatos de soldados como os do livro A Estrada para Stalingrado, de Mansur Abdulin, Volkov era um jovem de 20 anos de uma aldeia siberiana, convocado em 1941, treinado às pressas e transportado pelo Volga em setembro de 1942 em meio a explosões de projéteis, suas mãos trêmulas segurando um rifle Mosin Nagant enquanto cavava trincheiras nas encostas da colina, escrevendo em seu diário: "A terra treme, amigos caem, mas resistimos pela mãe Rússia." O soldado de infantaria alemão Hans Müller, inspirado em cartas anônimas do livro Últimas Cartas de Stalingrado, era um jovem de 24 anos de Hamburgo, ex-estudante mobilizado para a 76ª Divisão de Infantaria, marchando em direção ao Mamayev Kurgan, com confiança inicial, acreditando na propaganda sobre a inferioridade dos eslavos, mas logo escrevendo para casa: "Esta colina é um cemitério. Avançamos apenas para escorregar de volta no sangue." A atiradora de elite soviética Anna Petrova personifica a precisão mortal de mulheres como Rosa Chanina e Lyudmila Pavlichenko. Aos 19 anos, vinda de uma fazenda ucraniana destruída por bombas, ela treinou em camuflagem e tiro de precisão, posicionando-se entre os escombros da colina com um Mosin Nagant com mira telescópica, vingando sua família perdida ao mirarem oficiais alemães, recordando em depoimentos do pós-guerra: "Esperei horas no frio, respiração controlada. Cada morte era um passo rumo à vitória." A civil Maria Sokolova representa o espírito resiliente dos moradores de Stalingrado. Trabalhadora de fábrica e mãe de 32 anos, inspirada por relatos de uma mulher em Berlim e arquivos locais, ela se abrigava nos esgotos próximos à colina, buscava comida entre os escombros e contrabandeava munição para os defensores, sussurrando para seu filho: "Precisamos sobreviver a este pesadelo por um amanhã melhor." Ampliando esses exemplos, considere o sargento Yakov Pavlov, que transformou um prédio de 4 andares próximo à colina na casa de Pavlov, defendendo-o por 58 dias com 24 homens contra tanques e infantaria, utilizando minas, metralhadoras e coquetéis Molotov. Seu feito tornou-se uma lenda propagandística que elevou o moral em toda a linha de frente. O tenente Rubén Ruiz Ibarruri, filho do ícone comunista espanhol Dolores La Pasionaria Ibarruri, comandou uma unidade de metralhadoras no Mamayev Kurgan e morreu liderando um ataque em 3 de setembro de 1942. Suas últimas palavras, incentivando "Avante, camaradas", enquanto caía sob fogo inimigo, simbolizaram a solidariedade internacional à causa soviética. Vasily Grossman, o jornalista soviético e autor de Vida e Destino, visitou as linhas de frente e descreveu a colina em seus cadernos como uma pirâmide de dor, onde heróis são forjados no fogo, capturando o horror poético por meio de suas observações das lutas diárias dos soldados. Acrescentando a dimensão aérea, a coronel Lyudmila Litviak, uma das bruxas da noite do 588º Regimento de Bombardeio Noturno,
realizou ousadas missões sobre a colina, lançando bombas de seu biplano Polikarpov Po-2 na mais completa escuridão, com as aproximações silenciosas de seu esquadrão aterrorizando as posições alemãs e fornecendo apoio crucial às tropas em terra. Do lado alemão, o major-general Friedrich von Witzleben, comandante divisionário no assalto, lamentou em relatórios pós-ação a defesa fanática dos russos, que custou milhares de homens à sua unidade, ressaltando a frustração dos oficiais da Wehrmacht diante de um inimigo que se recusava a ceder. Outra figura marcante é o soldado Wilhelm Hoffmann, um soldado alemão cujas anotações em diário, preservadas em coleções históricas, detalhavam o desespero extenuante na colina. Nosso batalhão está reduzido a 40 homens. Os russos continuam vindo, onda após onda, como fantasmas saindo dos escombros. A artilheira antiaérea soviética, Maria Ivanova, segundo relatos de sobreviventes de Volgogrado, operava um canhão de 37 milímetros nas laterais da colina, abatendo estucas em meio a bombardeios constantes. Suas lembranças destacam o papel das mulheres. O céu estava cheio de morte, mas revidamos por nossas casas, pelo nosso futuro. Essas personalidades, desde o alto comando até as trincheiras e a retaguarda, compõem um retrato multifacetado de Mamayev Kurgan. Suas experiências tecem uma narrativa de humanidade compartilhada em meio à violência desumanizadora, onde o medo coexistia com a camaradagem, o desespero com a esperança e escolhas individuais reverberavam em mudanças históricas. Suas vozes, preservadas em arquivos e na literatura, nos lembram que por trás de cada estatística havia pessoas reais encarando o abismo. Suas histórias são essenciais para compreender o profundo impacto da batalha, e ao expandi-las, revelam-se camadas de envolvimento internacional, como voluntários espanhóis e combatentes mulheres que enriqueceram o esforço soviético. A batalha pelo Mamayev Kurgan explodiu em fúria total em 13 de setembro de 1942, quando elementos da 295ª Divisão de Infantaria Alemã, apoiados pela 24ª Divisão Panzer, lançaram um ataque em várias frentes com o objetivo de tomar o topo da colina e fragmentar as defesas soviéticas no setor central de Stalingrado. O ataque começou com uma preparação de artilharia estrondosa, onde obuses de 150 milímetros e morteiros de 210 milímetros bombardearam as encostas por horas, seguidos por ondas de bombardeiros de mergulho, Junkers, Ju-87 Stuka, despencando das nuvens com suas aterrorizantes sirenes. Jericho soando, lançando bombas de 500 quilos que explodiam em enormes jatos de terra e pedra, colapsando trincheiras e desorganizando dezenas de defensores. Tropas soviéticas da 112ª Divisão de Fuzileiros e da 13ª Divisão de Guardas de Fuzileiros, entrincheiradas em buracos de raposa cavados às pressas e bunkers reforçados, responderam ao fogo com metralhadoras Degtyaryov, fuzis antitanque PTRS-41 e morteiros de 82 milímetros, com suas posições camufladas por redes e escombros para se misturarem à paisagem devastada. Como detalhado por Glantz em sua análise, os alemães inicialmente levaram vantagem, capturando as encostas do norte em 14 de setembro e fincando sua bandeira no cume no dia 16. Mas contra-ataques soviéticos, lançados sob a cobertura da escuridão para minimizar a interferência da Luftwaffe, recuperaram o terreno perdido, com o controle mudando de mãos várias vezes ao dia em um ciclo exaustivo de avanços e recuos. Um momento crítico ocorreu em 16 de setembro, quando a 13ª Divisão de Fuzileiros Guardas, sob o comando do general Alexander Rodimtsev, lançou 10.000 homens na batalha. Eles recapturaram a colina em uma furiosa carga de baioneta, mas a um custo tremendo, restando apenas 320 sobreviventes até o final do mês, conforme descrito na Wikipédia e nos relatos de Bivor. Ivan Volkov, posicionado em uma cratera próxima ao topo, lembrou vividamente de um ataque noturno. Avançamos sorrateiramente nas sombras, corações acelerados, granadas em mãos. Os refletores alemães varriam o chão, mas nós os sobrepujamos com baionetas e gritos,
reconquistando nossa colina centímetro por centímetro. A importância estratégica suprema da colina, conforme exposto pelo historiador Richard Overy em A Guerra da Rússia, Sangue sobre a Neve, residia em sua altura dominante, que permitia aos observadores equipados com binóculos e rádios avistar movimentos inimigos a até 15 quilômetros de distância, guiando salvas de obuseiros de 152 milímetros e foguetes BM-13 Katyusha posicionados na margem leste do Volga, devastando áreas de concentração alemãs e interrompendo reforços que cruzavam o rio Don. Engenheiros soviéticos, trabalhando sob fogo inimigo, fortificaram a colina com valas antitanque, campos minados com minas TM-35 e casamatas construídas a partir de blocos de concreto reaproveitados da cidade, enquanto atiradores de elite e ninhos de metralhadora transformaram cada acesso em um campo defensivo. Os tanques alemães Panzer III e IV, com seus canhões de 75 milímetros de cano longo, disparando projéteis altamente explosivos, tentaram liderar avanços, mas encontraram o terreno traiçoeiro, com inclinações íngremes, solo de argila fofa e crateras ocultas que faziam os veículos tombarem ou ficarem imobilizados, tornando-se presas fáceis para as equipes soviéticas antitanque, que lançavam feixes de granadas ou atiravam de posições ocultas. Hans Möller, avançando com seu pelotão, descreveu o horror em uma carta. Avançamos atrás dos Panzers, mas eles afundaram na lama, explodindo sob os coquetéis Molotov. Depois, vieram os atiradores de elite, nos abatendo um a um. Segundo testemunhas alemãs em Sobreviventes de Stalingrado, de Reinhold Busch, um soldado relatou: a colina era um desafio implacável. Tomamos o topo apenas para os russos voltarem em enxames como formigas, seus gritos ecoando na noite. Atiradoras de elite como Anna Petrova prosperavam nesse ambiente caótico, usando os contornos naturais da colina e os destroços para se esconder. Inspirada em registros reais de atiradoras que acumularam centenas de mortes, Petrova permanecia deitada por dias, sua mira vasculhando em busca de alvos, observando: a paciência era minha aliada. Ignorei o frio, a fome, focando no boné do oficial. Aperte o gatilho e o caos se instaurava lá embaixo. No final de setembro, a colina havia se transformado em uma imensa cova aberta, com cerca de 8.000 a 10.000 corpos, tanto soviéticos quanto alemães. Espalhados por seus 200.000 metros quadrados, muitos não enterrados e em decomposição, favorecendo surtos de disenteria e tifo que enfraqueciam ambos os lados. Civis como Maria Sokolova, resistindo em abrigos improvisados na base da colina, enfrentavam os perigos para apoiar os combatentes. Histórias orais do Museu de Volgogrado e do Museu Nacional de 2022 descrevem mulheres como ela saindo ao anoitecer, para buscar água em crateras de bombas ou entregar mensagens através de campos minados, com Sokolova recordando: as explosões nunca paravam, mas eu pensava na minha filha. O futuro dela dependia de manter este monte. Com a chegada de outubro, os combates se intensificaram, com o general alemão Paulus enviando mais reservas, incluindo a 14ª Divisão Panzer, numa tentativa de garantir definitivamente a colina, lançando até 15 ataques por dia, cada um precedido por investidas de Stukas e equipes de lança-chamas incendiando as posições soviéticas. O historiador Chris Bellamy, em Absolute War, Soviet Russia in the Second World War, destaca como a adaptabilidade soviética mudou o rumo da batalha, com os grupos de assalto de Chuikov, esquadrões de elite armados com submetralhadoras PPSH-41 e cargas explosivas, realizando ataques rápidos que impediram a consolidação alemã. Eventos-chave incluíram os combates brutais ao redor das torres de água e das trincheiras de comunicação em 2 de outubro, onde os soviéticos repeliram um grande ataque e as encostas da colina ficaram tão cobertas de mortos que os soldados usaram corpos como sacos de areia, conforme observado nas obras de Glantz. A Luftwaffe intensificou as operações, empregando bombardeiros médios,
Heinkel Re-111 e Junkers Ju-88 para lançar grupos de bombas incendiárias, incendiando a vegetação restante da colina e enchendo o ar com uma fumaça sufocante que reduzia a visibilidade a poucos metros. Em resposta, canhões antiaéreos soviéticos de 37 e 85 milímetros, operados por unidades como o 1077º Regimento Antiaéreo, composto em grande parte por jovens mulheres, varreram os céus, abatendo mais de 50 aeronaves somente em outubro, cujos destroços em chamas caíam nas encostas e aumentavam ainda mais a destruição. As lendárias bruxas da noite do 588º Regimento de Bombardeio Noturno, composto inteiramente por pilotos mulheres que voavam biplanos Polikarpov P-2 antiquados, realizaram arriscadas missões em baixa altitude sobre Mamayev Kurgan, cortando os motores para planar silenciosamente antes de lançar bombas de 100 quilos sobre as trincheiras alemãs, com táticas de assédio que negavam descanso às tropas exaustas. Uma das pilotos, Nadezhda Popova, que realizou 852 missões, disse mais tarde: de cima, a colina parecia um vulcão. Nossas bombas eram faíscas de vingança pelos nossos caídos. O combate corpo a corpo predominava, com as trincheiras tornando-se arenas para intensos confrontos onde soldados usavam pás de trincheira como armas, e surgiam relatos de duelos entre atiradores de elite ou lutas mano a mano por poças d'água. Um episódio notável em 22 de outubro viu uma companhia soviética liderada pelo capitão Ruben Ibahuri retomar um bunker estratégico após uma batalha de granadas que durou 3 horas, apenas para perdê-lo novamente em meio ao fogo de contra-ataque que tirou a vida de Ibahuri. Relatos de testemunhas oculares em O Farol de Stalingrado, de Iain MacGregor, descrevem cenas semelhantes próximas ao elevador de grãos, onde os combates se espalharam pela colina, com soldados lutando de cômodo em cômodo entre as ruínas, o ar tomado por poeira e gritos. No final de outubro, a colina era um deserto desolado, com o solo superficial erodido pelas explosões, poços envenenados por destroços e o ar denso com o cheiro de decomposição, cordite e fumaça. Os defensores soviéticos, isolados de suprimentos regulares, racionavam munição e sobreviviam com carne enlatada alemã capturada ou carne de cavalo fervida em capacetes, seus corpos afetados pela desnutrição, congelamento à medida que as temperaturas caíam abaixo de zero e pelo estresse psicológico causado pelo bombardeio constante, que induzia a chamada felicidade de bomba, uma aceitação entorpecida do destino. As tropas alemãs enfrentavam misérias semelhantes, com comboios de suprimentos sendo atacados por partisãs, o que levava à escassez de combustível, comida e roupas de inverno, muitos recorrendo a saquear corpos em busca de botas ou luvas. Esse desgaste implacável simbolizava o cerne de Stalingrado, uma batalha não de grandes manobras, mas de vontades, onde Mamayev Kurgan se erguia como o maior cadinho, forjando a vitória pela pura resistência. E historiadores como Bellamy argumentam que a defesa da colina tornou-se um ponto de união que impulsionou o Exército Vermelho adiante. À medida que a luta por Mamayev Kurgan se arrastava até novembro, ela se tornava indissociável da campanha mais ampla de Stalingrado, uma guerra de exaustão que drenou ambos os exércitos de homens e material, preparando o terreno para uma das maiores reviravoltas da história. O 6º Exército Alemão, agora profundamente enredado nas ruínas da cidade, já havia sofrido mais de 100.000 baixas até meados de outubro.